Como é bom estar aqui com todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos aqui com mais uma conversa boa, gostosa, para aprendermos com esses irmãos que sempre trazem a sua luz, o seu amor, o seu conhecimento, né? Porque nós, nas nossas ignorâncias, ainda temos muito, muito que aprender. E eu sempre fico muito feliz de dividir esse bate-papo aqui, porque a gente sempre pede, né, orientações, pede as orientações a eles, e eu sempre falo, cai sempre como uma luva. Então, você que está aí ligadinho agora, esse horário, neste momento, não importa onde esteja, não é à toa. Isso é a maneira com que o seu anjo da guarda encontrou de você estar aqui, conectado, ligado, para ouvir, às vezes, algo que às vezes ele está ali gritando no seu ouvido e não consegue, não é? E o tema de hoje é o poder da gratidão. Por quê? Esses irmãos, como eu falei, às vezes está ali gritando no nosso ouvido e a gente nem está percebendo nada, o que é uma pena, não é verdade? E aí, olha só, o nosso querido amigo, irmão Caboclo Guaraci, que vem há tantos anos nos orientando através, né, do nosso querido médium Lindomar, que é uma pessoa muito querida aqui da casa, o irmão trabalhador ali, ó, que está sempre nas caravanas de luz. Aposto que muitos de vocês aí que foram até as caravanas já conhecem esse irmão. Ele dá passagem, né, a esse querido irmão, o Caboclo Guaraci. Eu fico lendo, gente, Caboclo Guaraci. Deixa eu contar uma coisa rapidinha para vocês. Porque a minha mãe falava o cigano Guaraci. Eu falava, mãe, não é o cigano Guaraci. E aí, quando ela desencarnou, eu nunca contei isso para ninguém, porque eu ficava com vergonha. Eu falava, mãe, respeito, né? Nossa, cuidado, não é assim que fala. Aí, quando ela desencarnou, e eu fui auxiliá-lo numa determinada ocasião, e ele falou assim, a sua mãe está lá fazendo todo mundo rir. Inclusive, ela conversou com o cigano Guaraci. Eu, meu Deus, por mais que a gente sabe que eles sabem, né, a gente se surpreende muito com toda essa sutileza e amorosa, né, esse jeito amoroso de falar, tá tudo bem, a gente vê, a gente respeita e tá tudo certo. Então, eu quis contar isso porque eu tenho um carinho muito grande por essa entidade e eu tenho certeza que muita gente é grato. E quando ele vem falar de gratidão, eu já começo dando, né, a minha gratidão a ele, pedindo, né, que Deus sempre abençoe e ilumine esse conhecimento e essa luz que esse irmão tem para todos, com todos nós e todas esses espíritos de amor e de luz. Então, vou parar um pouquinho agora de falar, porque tem muito conteúdo importante para a gente capiscar, não é verdade? Assim como nosso amigo, irmão Gilberto sempre fala aqui, tem muita coisa para a gente olhar, refletir, né, e perceber. Então, ao longo dos anos aqui na casa, eu sempre fui aprendendo a interpretar. Isso é muito importante, ainda mais nos tempos de hoje. Então, vamos todos assistir essa palestra desse nosso querido irmão Caboclo Guaraci. Salve Jesus, fiotada. O único morto segurando o microfone sou eu. Salve Jesus, fiotada. Energia parada não serve para nada. As vibrações abrem os caminhos. Mas quem escolhe as vibrações é o necessitado. Assim como vem da natureza a força que cada um precisa. Jesus é o caminho. Jesus é a luz. E é essa luz que nós seguimos. Jesus ensinou a todos a lei da sobrevivência.
E na cartilha maior, ensina aquele que ouve as minhas palavras de Jesus e coloca em prática, irá superar todas as dificuldades. Aquele que ouve as palavras e não coloca em prática, vai retardar o alcance que almeja. Vai sofrer mais. Jesus é o caminho. O mundo de provas e expiações. A separação do joio e do trigo já está acontecendo. Veja quem tem olhos de ver. E muitos irão tentar te enganar, confundindo os sentimentos, a verdade, como a mentira. Assim, o Cristo ensinou a todos. E não vai acontecer lá na frente, está acontecendo agora. Nesta geração, nesse ciclo que estamos vivendo na terra e na esfera da terra, a mão de Deus ajuda a todos. A intervenção espiritual, que há muito tempo se ouve a falar, está acontecendo. E quem pode intervir? Somente aquele que tem a capacidade de amar, perdoar, curar. Assim como Jesus fez aos lunáticos, tirando as tormentas, curando os coxos, curando os enfermos, a imensidão de amar. Trabalhe a fé, o amor, o perdão na sua vida. Mas caboclo, eu posso, eu consigo. Caboclo lhe fala que a sua vida é a soma do amor. Mas caboclo, com todos os problemas que eu estou vivenciando, passando, sim, fiote, com todos, pois já esteve em situações piores. Vós, somos a soma de nossas vidas, reencarnações. O otimismo tem que estar na vossa cabeça, no vosso coração e na vossa vida. O otimismo enxerga as portas abertas, as oportunidades, onde o pessimista, aquele que reclama de tudo, no dia a dia, que fica reclamando do marido, da esposa, dos filhos,
do patrão, que lhe deu oportunidades de ganhar o pão, dos pais, das mães. Esses retardam a sair das vibrações negativas. Mas o otimista, aliado com a fé, supera todas as dificuldades até a morte. Até a morte. E se a morte te apresentar, faça uma prece. Agradece a Deus por tudo que você passou na sua vida. Agradece ao Senhor da vida. A gratidão é a chave e a solução na terra e no céu da terra de todos os problemas. Assim fez e assim faz o Pai Francisco, Francisco de Assis, que aqui esteve e aqui está, e agora muito mais junto conosco. Que a paz e o amor do Pai Francisco, que envolveu os nossos corações diante da força da natureza, acompanhe a todos nessa imensidão de luz. As orientações vêm, mas faz valer a intervenção das falanges, dos índios, caboclos, pretos velhos, baianos, jangadeiros, seodotores, ciganos, todos os homens que um dia estiveram reencarnados e hoje, do lado de cá, com tantas nomenclaturas, tantas experiências, mas o que vale valer a vinda deles aqui é o amor. Assim como o amor do nosso Pai grande, Jesus. Deixe esse amor envolver as vossas vidas. Nada além do amor. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Salve Jesus, fiotada. Não é lindo, gente? Tudo, o jeito, a maneira, as suas características, né, de um período em que ele esteve aqui na Terra, e ele traz fiotada. A gente se sente já acolhido com essa força, né, e com essas palavras desse irmão. Ele termina com essas palavras e lembrando, né, do nosso grandioso Francisco de Assis e falando: está conosco diante da força da natureza com todas as falanges. Então imagina o quanto a gente é privilegiado de estarmos nessa corrente de amor e de luz de todos esses irmãos que vêm com tanto carinho nos orientar. E aí, gente, esse irmão, ele começa, né, já dando aquele chacoalhão carinhosamente, respeitosamente. Ele nos diz: aqui só eu estou morto.
Porque, às vezes, a gente está tão preocupada com o nosso mundo, os nossos problemas, porque não são nem desafios, né? A gente fala, ai, meu problema, ai, eu vim aqui para resolver. Que chega uma entidade dessa com tanto amor e a gente não responde nenhuma saudação. Olha a que ponto a gente chega. Se a gente fazer essa análise crua e friamente, é péssimo. E, gente, eu vejo pessoas fazerem isso no dia a dia, sabe? Não agradecer. Quantas vezes a gente vê alguém pedindo informação a um profissional que está ali trabalhando, um segurança, ou até mesmo uma moça que está ali fazendo a limpeza, e aí a gente, né, julga ela conhecer melhor o lugar, em vez de falar boa tarde, por favor, e pedir a informação. Não. Quantas vezes eu vejo a pessoa falar assim, onde fica o banheiro? E a pessoa responde e nem agradece. Então, assim, depois ela quer que a vida seja gentil com ela. Mas o quanto ela está sendo gentil com tudo e a todos à sua volta, né? Depois vem as porradas, digamos assim, na verdade, e não entende por quê. São nesses detalhes. Então, ele já começa nos alertando que morto quem está é ele. Que, né, se ele falar salve Jesus, fiotada, é para ser respondido, né? Salve Jesus, com força, com fé, que apesar dos seus desafios, você está ali pronto, né, firme para uma resolução. Então, nada também impede que você seja, no mínimo, educado. E outra, emane essa vibração para que traga para você, não é verdade? E aí ele percebendo essa energia parada, estagnada, não é? Porque quando a gente chega também ao ponto de não ter energia nem para dar um sorriso, para cumprimentar, ou para elogiar, ou para olhar o belo, isso é muito sério. Por isso, a gente recebe tantas informações de que, se está desanimado, presta atenção no que você comeu, por exemplo, ontem, no que você vem se alimentando, na água que você está tomando. Presta atenção no acúmulo de coisas na sua casa, essas energias de coisas que você não usa, coisas quebradas. E assim, gente, eu me lembro uma vez que eu estava com muita dificuldade, estava de luto, assim que minha mãe desencarnou, eu estava com muita dificuldade de arrumar de novo a minha casa, sabe? E estava tudo muito pesado. Acontece. E eu falava assim, meu guarda-roupa, gente, meu guarda-roupa estava... E eu não tinha a mínima energia, porque aquilo, para mim, né, quando você está de luto, nada é importante. E é o natural, tá? Não estou condenando, isso é o natural. Tem fases do luto, é o natural. Mas a cigana Monique Valdez olhou para mim e falou, olha, comece... aos poucos, arruma uma gaveta por dia, arruma uma parte de que vocês penduram, ela nem sabia falar o cabide, né? Ali, e eu me lembro o amor, e foi o que eu fiz. Mas só valeu aquele conselho quando a gente coloca em prática. Falei nisso, eu preciso arrumar meu guarda-roupa de novo. Arrumei outras vezes, tá, gente? Mas eu preciso já... A gente, né, na correria, acaba bagunçando. Mas, então... E aí, quando eles nos dão essas dicas, são coisas que a gente vai organizar à nossa volta e a gente vai fazer o quê? Aquela reforma íntima. E quando você vai, mesmo que aos poucos, com o passar do tempo, você se dá conta, sabe do quê? De que tudo à sua volta você conseguiu solucionar. A gente está vendo o nosso planeta, né? As vibrações, né? Não, isso aqui é que ele tem uma parte que ele falou disso, mas depois eu leio aqui. A gente está vendo o nosso planeta passar por uma grande transformação. Não é no futuro, é agora. E isso passa por uma grande bagunça, né? E que nós que estamos aqui vamos precisar sermos disciplinados, organizados para nos reorganizarmos nesse novo mundo. Né? E para isso, gente, a gente vai ter que estar fortalecido. Então, enquanto a gente está em meio a essas mudanças, a gente vai ter que estar preparado com as soluções. Eu até falei outro dia no ABC, né, da espiritualidade, quem quiser assistir, toda segunda, toda segunda às 15 horas, e não é mais para as crianças, só para as crianças, é para todos, porque a gente está aprendendo a lidar com sentimentos e tudo isso. Quando eu mencionei lá que quando nós estamos numa guerra, você não vai pegar um livro e falar, olha, espera aí que me indicaram esse livro para essa situação, e deixa eu ler aqui.
Não. Que quando no meio de uma guerra você vai atrás de comida, você vai socorrer, ou você vai pedir socorro, você vai se abrigar, enfim. A última coisa que você vai fazer é ir lá, né? Ou não tem mais a internet para você ir lá ter as informações necessárias para aquele aprendizado, não é assim? Então, não vamos esperar a guerra. Vamos ter essa ação, essa oportunidade e mais, agradecer. Porque olha quantos espíritos de luz se juntaram, né, com a permissão e a luz o amor todo de Mãe Maria, para que a gente tenha informações privilegiadas, gente, que a ciência e todos os outros profissionais aí em todos os segmentos da nossa Terra estão buscando vários conhecimentos e ainda não conseguem unir. Nessa casa, a gente já teve várias provas de que eles unem informações de diversas áreas e nos orientam em tudo. É que nós ainda temos muitas ignorâncias e não conseguimos colocar em prática. E eles, amorosamente, pacientemente, entendem essas ignorâncias, repetem diversas vezes e nos ensinam de várias maneiras, através de vários irmãos, né? Cada um vem à sua maneira dizer aqui, para que a gente desperte, para que a gente se conheça e perceba tudo à nossa volta. E seja grato, sim, por essa oportunidade que estamos tendo. Porque não é castigo passar por uma transformação, não. É uma grande oportunidade de evolução. Então, quando a força da natureza vem, né, vem tudo que a gente precisa. Então, quando eles falam, olha, tenho plantas na sua casa, as pessoas mistificaram, né, um banho de ervas, o chá, né, os chás, os aromas, incensos, as cores. Gente, tudo isso alimenta o nosso corpo físico. A gente está no físico, nós temos a nossa alma, mas a gente precisa visualizar, a gente precisa sentir o gosto, a gente precisa sentir aquela energia boa que esse nosso sexto sentido está cada vez mais aflorado e percebe. Né? Então, vamos cuidar da ambiência que eles tanto nos ensinam. E, principalmente, por exemplo, tem muita gente aí, eu perdi até a vontade de comer, come só ali para matar fome, qualquer coisa. Não, preparem um bom prato, o aroma, né, das ervas naturais, eles estimulam todas as nossas, a nossa vontade de comer, né, o despertar de uma fome, de um alimento saudável, e não esses que induzem tanto as nossas papilas, né, gustativas com tudo artificial, viciante. Não é legal. Inclusive, minha filha estava falando do quanto os adoçantes enganam o nosso cérebro e o quanto eles refletem na nossa saúde. É interessantíssimo. E, em breve, até, eu quero muito ler esse outro livro que ela está lendo. Muito legal. E aí, olha que coisa linda que ele diz e que é muito poderosa, mas a gente fala, Jesus, né? Aí só atribui a fé, mas não presta atenção no quê? Que Jesus é a força, é a luz que nós seguimos. Ele nos ensinou a lei da sobrevivência, que é uma cartilha que ele até menciona nessa palestra, e diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as coloquem em prática, irá superar todas as dificuldades. Eu sei, porque, né, eu também estou nessa, de que a gente ainda não assimilou, a gente ainda a gente tem ignorâncias para entender as palavras do mestre, os seus ensinamentos, mas devemos, pelo menos o básico, entender que é o respeito e agradecer essa oportunidade, agradecer por ter acordado, agradecer por estudarmos, por estarmos nessa conexão, agradecer o alimento. Eu me lembro que minha mãe falava assim, nossa, Ju, eu agradeço até a água aqui, que eu abro a torneira e sai a água. Para a minha realidade, isso era muito comum, porque desde o dia que eu me conheço por gente Juliana, eu abro o chuveiro, tomo um banho, né? Embora eu já vivi num lugar, um determinado período, que eu precisei puxar água do poço para poder tomar um banho, lavar louça, enfim.
Mas, quando eu era pequenininha, né, minha mãe, com muito esforço, pagava o aluguel dela ali, era assim, a gente tinha torneira, tínhamos tudo. E ela falava, quando era pequena, não existia acender uma lâmpada, né? Então, hoje, nossa, eu pago minha conta, eu agradeço tanto a Deus por ter. E hoje, né, a gente vê, claro, que está extremamente cara, mas a gente só reclama, né, que a conta está cara. E se não tivesse? Né? E, graças a Deus, a gente vai ter saúde e as coisas vão melhorar e não vai ter mais tão custoso pagar essa conta. Vamos agradecer por ela existir e vamos torcer para que isso melhore, não é? O otimismo. Ele fala aqui, né, que o otimismo deve prevalecer. Assim, teremos mais leveza. O otimismo, gente, ele enxerga portas abertas, novas possibilidades. E é verdade. Quantas vezes a gente está tão fechado naquele problema, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo que eu falei agora, a conta, e não pensa, poxa, olha, deixa eu ver um plano para uma energia solar, né? Hoje eu não tenho valor, mas deixa eu planejar aqui, porque um dia eu vou ter dinheiro, aí eu vou colocar solar, que é o que eu estou planejando na minha casa, viu, gente? E aí vai ser melhor, eu não vou mais passar por isso, ou diante de uma crise, ou enfim. Sabe? É o otimismo, é um outro olhar, é o olhar além, que a gente tem que aprender a ter. A gente está muito viciado no reclamar, né? E quando a gente vem, por que a gente é tão bom quando a gente fala com esses amigos ou a gente ouve essas palestras aqui, né, desse canal, dessa casa? Porque eles mostram soluções. E essas soluções vêm por quê? Porque existe o otimismo. Isso é muito grandioso. Então, olha só, ele fala, a separação do joio do trigo já está acontecendo. E é verdade, a gente vê. Os sujos estão cada vez mais sujos e os limpos estão se limpando, não é verdade? Então, olha só, ele fala, e não era lá na frente, é agora, né? A gente já ouvia os mais velhos falarem, não é verdade? Eu lembro que minha mãe contava as coisas e eu falava, isso é coisa de gente mais velha, que gosta de contar história. E, no entanto, a gente está vendo tudo acontecendo conforme foi escrito. Não é verdade? Aquelas histórias que contavam, olha, um dia tal coisa vai acontecer. A gente vê já acontecendo, né? E o que ainda não está acontecendo, a gente já sente a energia, já está plasmado e já vai acontecer. Por isso, nos fortificarmos, cuidando dos ossos, cuidando da mente, cuidando do coração, dos sentimentos e da alimentação, que a nossa boa natureza nos oferece e a gente nem liga, né? Nem agradece. Mas olha só. E os pessimistas, como ele fala, eles só entram no ciclo vicioso de reclamar e não consegue observar essas coisas boas. Como eu falei, gente, um alimento que sai da terra, né? E eu me lembrei, quando ele estava dizendo isso, que uma vez uma entidade falou que um dia alguns alimentos serão extintos. Porque a gente só fala em mudança climática, mas ela tem total a ver com a nossa natureza, com o nosso hortifruti aí todo, né? E se ela sofrer danos grandiosos, não vai conseguir, né? Não vai ter a reprodução ali de uma verdura, fruta, enfim, legumes, não vai ter nada disso. A gente não para pensar. Outro dia eu vi uma pessoa, um profissional, falando que se nós, seres humanos, somos sensíveis às temperaturas, né, mudanças climáticas, os vegetais, os legumes, os alimentos, eles são muito mais, 3, 4 vezes mais. Então, imagina, se nós sofremos, né, ficamos gripados, enfim, quem não toma, né, as águas coloidais, os derivados apícolas, aí estão mais propensos. E não se alimentam direito, aí estão. Quem faz tudo isso direitinho já é mais resistente. Imaginem só as nossas plantas, né, os nossos alimentos. Então, se, de repente, vem coisas aí na Terra que a gente já está sendo orientado, né, por que não nos cuidarmos? Mas ele não contou só essa parte delicada. Ele falou que também descobriremos
novos alimentos que a humanidade ainda desconhece. Eu achei isso interessantíssimo. Que eu falei, poxa, realmente. Ele falou, o planeta de vocês é mais rico do que vocês imaginam. Então, eu falei, olha, então a gente vai passar por uma mudança até mesmo para descobrir outras coisas. Porque outro dia, nosso irmão Bezerra de Menezes nos presenteou com mais uma palestra e disse, a Terra nunca irá regredir, ela sempre vai progredir. Então, quando vem essas menções, que a gente tem que ser sempre muito grata, a gente tem que lembrar dessas palavras e confiar, alimentar a nossa fé e ser otimista, porque assim as coisas elas sempre vão acontecer. As pessoas elas às vezes se prendem muito, né, às coisas que vai acontecer no coletivo, mas eu falo, o meu pior momento foi quando eu vi a minha mãe ali sofrendo por uma doença, enfim. Ali o mundo estava normal, mas o meu mundo não estava, né? E eu agradeço muito porque esses meus irmãos entenderam perfeitamente, me esticaram a mão, né? Me ampararam todo aquele momento. O Dom Carlos Ramírez está aqui, do lado do quadro dele, né? E com certeza a vibração dele, todos aqui da Casa de Mãe Maria, recebam aí, né, essa energia forte presente, que eu sou muito grata a esses irmãos, porque eles nos estendem a mão nos nossos momentos, porque só nós sabemos o que nós estamos passando. Então, entendam que isso aqui é um atendimento e que eles estão sempre olhando por todos nós. Nós somos sempre muito bem cuidados. Mesmo que a gente não consiga, né, diante da nossa sensibilidade, perceber, ouvir, a gente está sempre muito bem amparado. Então, olha só a falange que esse irmão termina, né, falando que a gratidão é a chave e a solução para todos os problemas, porque eles sabem que quando a gente é grato, a gente aceita tudo que a gente já recebeu, porque a gente plantou, né, e a gente está colhendo, e a gente vai ter sabedoria também para lidar com o novo, com o que vem. Então, ele fala que Francisco de Assis está, né, conosco diante da força da natureza e com toda essa falange. Então, recebam esse amor da Casa de Mãe Maria, porque esses irmãos eles têm uma inteligência a mais e eles sempre falam que vão nos ajudar, porque eles entendem que quando nós todos juntos conseguirmos crescer, né, vibracionalmente, no amor e sairmos de determinadas ignorâncias, nós vamos conseguir caminhar para uma evolução realmente onde não vai haver mais tanta ganância, tanto ódio, tanta dor, tanto sofrimento, porque ele nos lembrou também que ninguém vem nesse mundo para sofrer. E eu acredito nisso. E quero que você também acredite, independente da situação. E agradeça. Agradeça até a oportunidade de estarmos aqui, olha, de estar ouvindo e conectados, recebendo toda essa chuva de energia da Casa de Mãe Maria, com essas mini gotículas que às vezes a gente nem sente, né, na nossa pele, aqui no tato, mas a gente sente na alma. Então, recebam e sempre que esmorecerem, lembre-se dessa ajuda e desse amor que esses irmãos sempre, sempre, sempre nos trazem a qualquer momento e a qualquer situação. Então, grata por estar aqui com todos vocês. Numa outra oportunidade, a gente volta, fala mais. E as caravanas e esses trabalhos desses amigos que seguem aí na luz, no amor. E contem, como eu falo para todos eles, contem sempre comigo. Eu também espero contar sempre com vocês, né? E vamos seguir nessa luz e nessa boa vibração. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Até a próxima.